Quero ler com vocês Jeremias capítulo 18, a partir do verso de número 1. A você que está em casa, nos ouvindo através das mídias sociais, nos vendo através das mídias sociais, que hoje a tua vida seja impactada por Deus, pela sua palavra, que Deus hoje traga conforto e consolo ao seu coração, porque o consolo genuíno de Deus é mediante a sua palavra. Glória a Deus. Jeremias capítulo 18, verso 1. Diz assim a palavra do Senhor: a palavra que foi dita a Jeremias da parte do Senhor: levante-se e desça até a casa do oleiro, e lá você ouvirá as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava trabalhando sobre a roda. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se estragou nas suas mãos, ele tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então a palavra do Senhor veio a mim dizendo: casa de Israel, será que não posso fazer com vocês como fez esse oleiro? Diz o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, assim são vocês na minha mão, ó casa de Israel. Quando Deus diz para Israel que ele é como um vaso, em primeiro lugar, Deus está dizendo para eles que eles são frágeis, que eles são limitados tanto fisicamente, como emocionalmente, como espiritual. Eles são um vaso de barro, limitados, fracos. E a única razão pela qual eles tinham valor era se eles cumprissem e vivessem de acordo com o propósito de Deus. Nessa alegoria do vaso de barro, Deus está chamando a atenção para algo que era muito comum naquela época, em que as pessoas pegavam o barro e criavam utensílios, numa época em que não existia tanta tecnologia. E alguns desses utensílios de barro, eles eram mais nobres, quando eles eram usados como utensílios para guardar o azeite, para guardar o trigo. E alguns utensílios valiosos, quando eles eram usados como jarros para guardar joias. Até hoje, em alguns lugares do mundo, em cavernas, são descobertos pergaminhos valiosos, escritos, livros, achados dentro de vasos de barro. Naquela época que não existia bancos, como nós conhecemos hoje, era comum as pessoas cavarem um buraco em determinados lugares, que só eles sabiam, esconderijos, e eles pegavam o vaso e colocavam a joia, colocavam a prata, colocavam o ouro dentro daquele vaso. Então o vaso era de barro, e o valor do vaso estava na utilidade que ele tinha para cumprir aquele propósito. Deus diz para Israel: vocês se arrogam, vocês se orgulham, porque são descendentes de Abraão, ou porque vocês estão aqui nessa terra. Vocês esqueceram da origem de vocês, como eu os resgatei e os tornei numa nação, e vocês
imaginam que vocês são, além daquilo que eu digo que vocês são apenas vaso de barro. Vaso de barro. Você é frágil. Você é limitado em força física, você é limitado em força mental, você é limitado em força psicológica, vaso de barro. Sabe, queridos, uma destas descobertas que nós estamos tendo no meio dessa pandemia é que nós somos vaso de barro. Para mim, uma das declarações mais tristes, logo no início dessa pandemia, foi feita pela filha do presidente do Banco Santander, que é um banco espanhol. Eu creio que vocês leram a declaração, onde ela disse mais ou menos assim, que eles tinham todo o dinheiro do mundo, e o pai era bilionário, mas nem todo o dinheiro foi capaz de comprar a saúde para o seu pai, e ele morreu por causa de um vírus. Nós somos um vaso de barro. Você pode ter dinheiro, mas você é um vaso de barro. Você pode ter inteligência, mas você é um vaso de barro. Você pode ser bem empregado, mas continua sendo vaso de barro. Você pode ser bonito, mas continua sendo um vaso de barro. Você pode ser um mega empresário, mas é vaso de barro. Você pode ser um atleta, um corredor, pugilista, mas não esqueça, você é um vaso de barro. A mim, pastor, eu como pregador, cada um de nós aqui músicos, às vezes a gente vai imaginando que é alguma coisa até melhor do que as outras pessoas. A gente vai valorizando, não o Deus que nos dá o dom, a capacidade, mas a gente começa a valorizar nós mesmos, e achando que nós somos alguma coisa. E Deus tem que vir, dar um cocorote e dizer, você é vaso de barro. Não importa se você é ateu, não importa se você é cristão, católico ou protestante, não importa se você é da esquerda ou da direita, não importa se você é dos Estados Unidos, da China, não importa. Uma grande lição que Deus está dando para o mundo todo é: vocês são vaso de barro. Deus colocou toda a nossa tecnologia, toda a nossa inteligência, toda a arrogância humana diante dele. Nós somos vaso de barro. E o verso 4 diz: como o vaso que o oleiro fazia de barro se estragou nas suas mãos. A grande verdade é que Deus não nos chamou para vivermos estragados, destruídos, nas drogas, nos vícios, na prostituição, na corrupção. Deus, Ele colocou o homem no jardim do Éden, e Ele o fez do barro, um vaso de barro. Mas Deus colocou dentro do homem algo mais nobre, mais poderoso, eterno, porque diferente de todos os animais, Deus não mandou que a terra brotasse, não, Deus desceu do céu, e eu não sei qual foi a margem do rio, mas Deus trabalhou com as suas próprias mãos esse vaso de barro, e fez dele o homem, e Deus não ordenou, mas Deus soprou nele o fôlego de vida, soprou o seu espírito, e o homem passou a ser alma vivente. Tudo que Deus colocou dentro de você, não foi para que você vivesse
uma vida estragada, destruída, falida. E às vezes, quando tudo está perfeito, ninguém dá glória a Deus. Mas quando está tudo estragado, querem colocar a culpa em Deus. E aí alguém pergunta: onde está Deus? No mesmo lugar. Ele continua sendo Deus onipotente, onisciente, onipresente. Ele continua sendo Deus. A perspectiva agora está se ajustando, isto é, o vaso se estragou. E observem, irmãos, que aqui Deus está tratando com uma nação inteira, no coletivo. Deus está falando com uma nação. Deus está usando uma metáfora para dizer que uma nação inteira é como um vaso. Por quê? Porque Deus levantou a nação de Israel com 3 propósitos principais. Número 1, para que a sua glória fosse manifesta através de Israel. Segundo, para que Israel fosse o juízo de Deus na terra para aquelas nações que não obedeciam a sua voz. E terceiro, para que através de Israel fosse preparada a descendência para o nascimento de Jesus. Israel tinha um propósito. Israel era um vaso como nação para um propósito. Mas Deus está dizendo, ele se estragou. Sabe, queridos, é a mesma visão que uma mãe tem do seu filho. Hoje, muitas vezes nas drogas, ou na prostituição, ou vivendo uma vida infeliz, e ela olha para aquele menino e diz: mas este meu filho que eu peguei nos braços, que eu cuidei dele, dei o melhor para ele, como foi que ele se estragou? A grande verdade, escute bem o que eu vou dizer para você, mesmo que Deus tenha o propósito mais nobre para a tua vida, Satanás ele está trabalhando para estragar o sonho, o projeto e o propósito de Deus da tua vida. Mas o que eu aprendo aqui nesse texto é que Deus não desiste dos seus vasos. Levante as suas mãos. Levante as suas mãos, aonde você estiver. Não importa quanto estragado você esteja. Porque às vezes você tem consciência do estrago, da falência que você se encontra. Outras não. Mas nesta noite eu quero profetizar para você, não importa onde você estiver, o oleiro soberano, poderoso, ele não desiste de você. E Deus então chama o profeta e diz: Jeremias, eu posso e quero restaurar esta nação. Jeremias é o profeta chorão da Bíblia. Ele escreveu dizendo: ah, se toda a minha cabeça, se todo o meu corpo fosse lágrimas, eu choraria pelo meu povo e por Israel. Será que alguém pode estar tão destruído que Deus não possa restaurar? Será que alguém pode estar tão perdido que Deus não possa restaurá-lo? Será que alguém está tão deformado que Deus não possa novamente restaurá-lo, enchê-lo de glória?
Não. Não existe esse impossível para Deus. Porque o próprio Deus responde para Israel e para o profeta Jeremias dizendo, verso 6, casa de Israel, será que não posso fazer com vocês como fez esse oleiro? Irmãos, eu já vi transformações extraordinárias nesses meus 30 e poucos anos de ministério. Eu estou com 53, vou fazer dia 29 de maio, 53 anos de vida. Eu já vi Deus restaurar tantos vasos, quebrados, vasos que você nem quer perto da sua vida, que você não acredita mais na possibilidade de que possa sair alguma coisa boa desta pessoa. Eu poderia citar vários testemunhos para você. Mas você pode, nesta noite, olhar para você mesmo, olhar para a orquestra, olhar aqui para o coral, olhar aqui para o púlpito. Todos nós que estamos aqui, só estamos aqui, não é porque somos melhores do que você que está se sentindo completamente distante de Deus, não. Nós estamos aqui porque fomos o vaso de barro restaurado por Deus. Irmãos, eu já dei muito trabalho para Deus. E eu poderia passar aqui várias horas e minutos contando para vocês o trabalho que eu já dei para Deus, porque alguém pode olhar para a vida do pastor Enaldo e dizer, eu gostaria de ser como o pastor Enaldo. Se eu te contar algumas partes da minha vida, o trabalho que eu dei para Deus. Na minha adolescência, nessa fase, eu fiquei muito cedo aqui em Belém do Pará. Eu vim do interior, com 10 anos de idade, nascido e criado na Assembleia de Deus. Aos 10 anos de idade eu cheguei aqui em 1978. Cheguei aqui com 10 anos, eu sou de 68. A minha vida eu entreguei para Jesus aos 14 anos. Depois dos 14 anos, a minha vida mudou radicalmente. Mas até os 14 anos, eu lembro de algumas situações de lutas com a minha mãe, profetizando para mim, aquela rebeldia da adolescência. Eu me lembro de uma cena que eu sempre gostava de jogar bola, e está envolvido com turma. Uma tarde, mais ou menos, umas 15 horas da tarde, eu acho que era uma quinta-feira, que era o dia de círculo de oração. E a mamãe disse, vamos para orar, vamos para o círculo de oração. Mas era o horário da bola, 3 horas da tarde. E eu disse, eu vou fingir aqui que eu estou cansado, eu estou meio doente, e eu não vou jogar bola. E eu disse, mamãe, eu estou ruim, não vou jogar bola. E a mamãe entende, mãe finge que não entende, mas entende. E eu me lembro que a minha mãe só olhou para trás assim e disse, olha, Deus tem um plano na tua vida. Cuidado, porque se você lutar contra Deus, Deus vai te tratar. Eu não levei muito a sério. E novamente, mamãe virou a costa para a igreja para orar. Eu só calcei a quichute. Quem é que da época da quichute? Com aquela turma, galera da rua, turma da pesada lá, do Guamá. Coloquei a quichute no pé e fui para o campo de bola. Irmãos, vou contar um negócio para vocês. Oh, que boca da mamãe. Na primeira bola, e eu não era o goleiro, na primeira bola, não sei o que aconteceu, levantei a mão, a bola passou, esse meu dedão curvou para trás e levou o dedo. Voltei para casa, fingi que nada tinha acontecido. Mamãe chegou, estava deitado. Quando foi à noite, não deu para esconder, porque a mão foi ficando negra e alguém tinha que socorrer. Quem tinha que socorrer? A mamãe. E o pior não era isso. O pior é tu ir lá para a emergência e ela no teu ouvido. Eu te avisei, você é de Deus, Deus tem um propósito da tua vida. E outra coisa, não luta contra Deus, porque na próxima
não é só a mão. Eu me lembro de uma outra situação. Na época tinha muito esse negócio de banda musical, banda marcial. A gente treinava para disputar. E eu estudava no Paulo Maranhão. E acabou um treinamento das bandas. Eu tocava corneta, aquele negócio, né? E aí eu tocava e tal. E a galera, naquela época era galera, hoje é outro nome, né? Vamos para o cruzeiro. Naquela época não tinha ponte para outeiro, a sensação era ali o cruzeiro. A molecada se juntava, pegava um ônibus, ia lá para o cruzeiro, com as meninas, né? Corria para lá. E eu estava de olho numa outra menina, lá na época do colégio, meio crente, tá? Mas nessas alturas, vamos lá, Reinaldo. Ela vai, quando eu disse ela vai, eu vou também. E eu dei o desdobro novamente lá em casa, e emendei. Pegamos um ônibus, e cada um com seus instrumentos, e eu não sei o que aconteceu, irmãos. Quando o ônibus chegou no cruzeiro, parou o ônibus, na descida, um rapaz me empurrou, e eu bati com a corneta que eu estava na mão, na minha boca. Meu beiço estourou. O meu medo não era a brecha na boca. O medo era o que eu ia dizer para a mamãe. Quando chegasse em casa, que explicação eu ia dar. Aí você disse, pastor, pensei que o senhor ia contar coisas aí mais pesadas. Vou dizer uma coisa para você. Deus, Ele vai tratando contigo todo dia, situações na tua vida, onde Ele vai tratando a tua vida, e à medida que você não entende o agir de Deus, o trabalhar de Deus, Deus vai intensificando na tua vida, para que você compreenda, que Ele tem um propósito na tua vida, Ele quer cumprir esse propósito na tua vida. O problema não é se Deus tem poder para restaurar o vaso que está fora do propósito. Sabe qual é o problema? É o que está aqui no verso de número 12. Por favor, leia comigo. Verso 12, mas eles dizem, não, é inútil, porque seguiremos os nossos planos, e cada um fará segundo a dureza do seu coração maligno. Casa de Israel, será que não posso fazer com vocês como fez este oleiro? Diz o Senhor. Deus é o oleiro, você continua sendo barro, vaso, mas a pergunta é se você é um vaso humilde, para se entregar na mão de Deus e dizer, Senhor, eu me arrependo dos meus projetos maus, trabalhe em mim de novo, eu quero fazer a tua vontade, eu quero realizar o teu projeto. Eu li uma metáfora que se aplica muito a esse contexto. Uma metáfora de um barro orgulhoso. E nessa metáfora era um processo de uma olaria, onde o barro vai passando por várias mãos de artesãos. E o barro foi colocado na esteira. E na primeira mão do artesão, o artesão fez lá um prato. Mas o barro olhou e disse, não, eu não quero ser prato. E ele seguiu. E o outro artesão pegou aquele mesmo pedaço de barro, fez uma tigela. E o barro disse, não, eu não quero ser tigela. Todo mundo vai meter a colher em mim, vai me sujar. Eu não quero ser tigela.
E aquele barro foi para a próxima etapa e caiu na mão do outro artesão, que começou a fazer dele um vaso para colocar o óleo. E o barro começou a dizer: não, eu não quero ser esse vaso para colocar óleo, eu vou ficar todo melado, eu não quero. E então o artesão terminou o tempo dele e foi para a próxima etapa. O certo é que por todas as mãos que o barro passava, ele rejeitava. E acabou o tempo. E sabe o que aconteceu? Aquele barro chegou na outra ponta, para onde tinha que ir, para o forno. E ele foi colocado no forno, sem forma, sem nenhuma utilidade. E quando ele sai do forno, que o dono da olaria olha, ele não era nada, ele não era pires, ele não era prato, ele não era vaso, ele não tinha utilidade nenhuma. Ele pegou e simplesmente jogou no lixo. Se você ler, por favor, o capítulo 19. Capítulo 19 aparentemente não tem nada a ver com o capítulo 18, mas é uma continuação da história. No capítulo 19, Deus dá novamente a ordem ao profeta Jeremias. Capítulo 19, verso 1. Assim diz o Senhor: vá comprar um pote de barro de um oleiro e leve com você alguns dos anciãos do povo e dos anciãos dos sacerdotes. Aqui está incluído tanto a liderança secular, como o rei e os outros líderes, como agora os líderes espirituais, que eram os sacerdotes, porque todos já estavam desviados de Deus. Vá até o vale de Ben-Hinom, que está junto à entrada do portão dos cacos, e proclame ali as palavras que eu lhe disser. Verso 3, diga o seguinte: escutem a palavra do Senhor, ó reis de Judá e moradores de Jerusalém. Assim diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel: eis que eu trarei uma calamidade sobre este lugar, e quem ouvir falar dela ficará com os ouvidos tinindo, porque eles me abandonaram e profanaram este lugar, queimando nele incenso a outros deuses que nem eles, nem os seus pais, nem os reis de Judá conheceram, e encheram este lugar de sangue de inocentes. Deus está falando aqui das crianças que eram sacrificadas aos ídolos, aos demônios. Edificaram os altos de Baal para queimarem os seus filhos no fogo em holocaustos a Baal. Você já imaginou uma nação que adorava o Deus verdadeiro, mas que agora oferece os seus filhos a Astarote, a Dagon, a Baal, queimando no fogo? Aí você diz: mas pastor, isso é um absurdo. É um absurdo. Vocês sabiam que hoje no mundo está morrendo mais crianças abortadas do que de Covid-19? Estão morrendo mais pessoas de assassinatos, de homicídios, mulheres violentadas, do que de Covid-19? Eu não vi até agora os canais de televisão fazerem uma tela em solidariedade a todas essas vítimas terríveis de morte no Brasil, como fazem com a Covid. Por que quem morre de Covid parece que está sendo mais dolorido do que essas crianças inocentes que são abortadas todos os dias? Em Nova York foi aprovada uma lei que uma criança pode ser abortada até o 9º mês. E Deus diz: por isso, eis que vem dias, diz o Senhor, em que este lugar já não se chamará Tofete, nem vale de Ben-Hinom, mas o vale da matança. Olha o verso 7. Porque desfarei os planos de Judá e de Jerusalém neste lugar,
e os farei cair a espada diante dos seus inimigos, e pela mão dos que procuram tirar-lhes a vida, e darei os seus cadáveres como alimento às aves dos céus, e os animais selvagens. Porei esta cidade por objeto de horror e de vaias. Todo aquele que passar por ela ficará espantado e zombará por causa do desastre que lhe aconteceu. Verso 9: farei com que comam a carne dos seus filhos e a carne de suas filhas, e cada um comerá a carne do seu próximo, na angústia e no aperto em que ficarão com o cerco dos seus inimigos e dos que procuram tirar-lhe a vida. O mesmo Deus que faz bater um trompete na tua boca, uma bola para quebrar o teu dedo, dando um aviso para onde tu está indo. O mesmo Deus que permite que você quebre uma perninha. Jesus disse: é melhor você perder um braço do que todo o teu corpo ir para o inferno. É melhor você perder uma perna do que todo o teu corpo ir para o inferno. Se Deus tiver que escolher entre curar você de Covid e te abreviar e levar para a glória, Deus vai te levar para a glória, para você não passar toda a eternidade no inferno. Verso 10: depois quebre o pote à vista dos homens que foram com você, e diga-lhes: assim diz o Senhor dos exércitos, deste modo quebrarei este povo e esta cidade, como se quebra o vaso do oleiro, que não pode mais ser restaurados. No capítulo 18, Deus está dizendo: Israel, assim como esse vaso na mão do oleiro, são vocês na minha mão. Eu quero restaurar vocês, eu quero curar vocês, eu quero libertar vocês, eu quero juntar os cacos de vocês e fazer um novo vaso. Mas eles dizem: não queremos. Nós vamos continuar com o nosso coração mau, perverso. Não vamos te adorar. Queremos pornografia, queremos assassinato, queremos aborto, queremos ideologia de gênero, queremos mudar de sexo. Aí Deus diz: vocês serão quebrados do mesmo jeito. Mas agora quem vai quebrar sou eu. Queridos, bata no peito assim, diga: eu sou barro, eu sou vaso de barro. Fale para o irmão aí que está do teu lado, não toque nele, fala só de longe. Diga: não importa a tua capacidade, você é vaso de barro. Diga: não importa o tanto do dinheiro que você tem, você é barro, vaso de barro. Diga para ele: você tem um propósito. Deus te chamou para glorificar o nome dEle, Deus te chamou para exaltar o nome dEle, Deus te chamou com essa voz bonita, com essa aparência bonita, Deus te deu fôlego de vida, Deus colocou ar dentro dos teus pulmões, Deus cuida do teu coração que bate todo dia, oxigena o teu corpo, as células que vibram. Deus te deu vida para que você se lembre todo dia que você é um vaso para exaltar e glorificar o seu nome na adoração, na comunhão, na evangelização, no discipulado, no serviço. Você é só um vaso. E Deus me trouxe hoje aqui para dizer para você que se Ele ainda não te quebrou, ainda há esperança. Deus está quebrando. Tem vaso quebrado, que não vai levantar mais, que não vai mais abrir o olho. Há um texto na Bíblia
Isaías 45, verso de número 8. Imagina a cena. Jeremias convoca os sacerdotes, convoca os líderes, todos na porta, lá no vale, e diz: assim diz o Senhor, assim como eu estou quebrando este pote, Deus vai quebrar a nação de Israel. Ah, irmãos, Ele é o oleiro, Ele é o oleiro, Ele é o oleiro, Ele é o oleiro. Não importa o verniz que está na tua vida, você continua sendo barro. Que às vezes te dá uma maquiadazinha, né? Passa aí um polimento diferente, passa aí uma tinta metálica para pensar que é de bronze, que é de ferro. Não, continua sendo barro. E quando Jeremias quebra, ele diz ao povo: Deus vai quebrar vocês. Eu acho tremendo o que Deus fala no capítulo 45 de Isaías, verso de número 9. Capítulo 45, verso 9. Já acharam aí? Ai daquele que discute com o seu Criador, sendo um simples caco entre outros cacos de barro. Será que o barro pergunta ao oleiro: o que você está fazendo? Ou diz: este seu vaso não tem alça? Nós estamos vivendo uma grande pandemia. Oremos para que não tenhamos a quarta onda. Hoje eu li na mídia social que o laboratório de uma das vacinas já está criando uma vacina para variante, que os vírus está mutando, e a gente não sabe se as vacinas que a gente está tomando vai combater essas outras variantes. Irmãos, é tanta informação desencontrada que a gente não sabe mais quem está falando a verdade. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês, escutem bem. Quem está falando com vocês é alguém que pensa um pouquinho. Eu não sou tapado não, eu sou advogado, conheço um pouquinho. Agora eu vou dizer uma coisa para vocês, assim como vocês que leem e que estudam. Faça tudo o que você puder. Use máscara, se previna, distanciamento social. Tem crente até que está com medo de vir para a igreja. Olha só, está liberado, mas alguns estão com medo de vir. Parece que o vírus vai pegar só ele aqui na igreja, não pega lá dentro do ônibus, não pega o cara que vai limpar o apartamento dele. O entregador de água. O que eu quero dizer para você é que a nossa vida está na mão de Deus. Nós temos um oleiro. Querido pastor Honório, nosso diretor de televisão da Boas Novas, está um mês praticamente lá lutando, está entubado, estamos orando por ele. Hoje perdemos o irmão do John. Tem muitas vidas enlutadas. A irmã Marjorie, nessa segunda onda agora, vários irmãos Jesus levou. E eu estou dizendo, já disse aqui, estou dizendo para vocês: Senhor, eu estou pronto. Eu estou pronto. Eu estava com um colega meu, um primo meu, muitos anos que ele não vinha aqui. Está na reserva, coronel, passou aí uns 10 dias comigo conversando. No meio de toda essa conversa, ele disse: Reinaldo, Deus está fazendo uma grande colheita na terra. Deus está levando quem está pronto. Deus está deixando quem tem algum propósito ainda para realizar. E nesta pandemia, Deus está preparando o mundo para o grande avivamento da volta do Senhor Jesus Cristo e salvar as últimas pessoas da última colheita de Deus.
nesta pandemia, não resmungue contra Deus, não critique contra Deus, não deixe a tua fé se abater, não julgue o que Deus está fazendo. Pastor, essa pandemia é uma ação direta de Deus. Não sei dizer para você. Pastor, de que forma Deus está fazendo isso? Também não sei. Mas eu só sei de uma coisa: se Deus é soberano, se Ele está no controle de todas as coisas, Ele poderia terminar essa pandemia agora. Poderia ou não poderia? Bastaria uma palavra e esse vírus miserável morreria nos hospitais, nas UTIs, em qualquer lugar. Mas se Ele está agindo, é porque Deus quer. Deus está permitindo. E se Ele está permitindo, é porque Ele está tratando o mundo. Ele está tratando Belém do Pará, o estado do Pará, o Brasil. E aí você está no meio da onda dizendo: e agora, pastor, qual é o meu papel? Deus está dizendo: você como um vaso, se volta para Deus. Repensa a sua vida, o seu propósito. O que é que você tem feito da sua vida? Para quem você juntou tudo isso que você tem juntado até hoje? Coloque a mão assim no seu peito e diga: Senhor, eu sou um vaso. Eu sou um vaso. Eu sou um vaso. Eu sou barro. Sabe por que você chora? Porque você é vaso de barro. Sabe por que você se ofende? Porque você é vaso de barro. Sabe por que você sente as suas fraquezas? Porque você é vaso de barro. Sabe por que você fica desesperado, ansioso? Porque você é vaso de barro. Sabe por que você está talvez apavorado no meio de toda essa onda da pandemia? Porque você é vaso de barro. Mas eu quero dar uma declaração maravilhosa para vocês: o oleiro não desistiu de você. Ele hoje quer fazer de você um vaso novo. Todos os dias eu oro a Deus e digo: Senhor, eu quero ser um vaso na tua presença, Senhor. Um vaso para honrar e para a glória do teu nome. Tapa os furos, tapa as fendas, as brechas, tira a sujeira. Você já tomou água de pote? No interior eu tomei muita água de pote, até os meus 10 anos, aquela água de pote. Sabe aquele pote feito de barro? Se você não lavar o pote, aí você tem que tomar água só por cima. Só por cima. Se você meter a caneca muito lá embaixo, aí revira o pó do barro e a água fica suja. É um filtro natural. Então, vez por outra, você tem que estar lavando o pote. Hoje eu profetizo que Deus quer purificar o teu vaso, limpar toda a tua vida. Porque Deus colocou no meu coração pregar essa palavra para você. Porque se você está vivo aqui nesta noite, é porque Deus ainda não quebrou você definitivamente. Ainda há esperança para Ele restaurar a tua vida. Se você veio hoje aqui, não importa como está a tua vida, Deus está dizendo: se ele se arrepender, se ele mudar o coração, eu mudo o meu projeto que eu tinha a respeito dele, e eu vou restaurá-lo. Dobre o seu joelho aonde você está. Dobre o seu joelho, eu quero orar por você. Diga: Senhor, faz de mim um vaso novo. Aonde você estiver, dobre o seu joelho. Dobre o seu joelho. Eu vou dobrar meu joelho aqui com você. Faz de mim um vaso novo, Senhor. Muda a minha história, transforma o meu ser, limpa meu coração, restaura-me por completo, Senhor. Eu quero ser um vaso em tuas mãos, um vaso em tuas mãos, Pai, pelo poder do teu nome, Senhor. Eu oro por todas as pessoas que estão aqui nesta noite. Eu oro por aqueles que estão nos acompanhando através das mídias sociais.
Senhor, Tu és o oleiro por excelência, Tu és o oleiro soberano, Tu és o oleiro eterno. Nós somos, Senhor, o vaso de barro. Tu nos criaste com um propósito da Tua adoração, da comunhão, da evangelização e do discipulado, para glorificar o Teu nome, para Te servir, Senhor. Pai, todos aqueles que agora estão chorando na Tua presença, que reconhecem que há algo errado, algo fora do Teu propósito, do Teu plano, Senhor, conserta esta vida agora, refaz este vaso, tira a sujeira, tira a iniquidade, tira todo o pecado, Senhor. Nós queremos voltar para Ti, Senhor, de coração. Não nos quebra definitivamente, Senhor, não nos quebra. Olha para nós, olha para a nossa natureza, te lembra de quem somos, Senhor. Nós somos apenas barro na Tua presença, na Tua ira, Senhor. Te lembra da misericórdia sobre nós, meu Pai, pelo poder do Teu nome, Senhor. Eu oro por aqueles que estão estragados, eu oro por aqueles que já foram usados por Ti, Senhor, mas hoje estão jogados no lixo, deixaram os Teus planos, seus dons estão sendo usados para o pecado, mas agora, Senhor, mediante a Tua palavra, estão dizendo: Senhor, eu me arrependo, e muda a minha história, muda a minha vida, perdoa, me lava, me limpa, me restaura. Faz isso agora, Senhor, porque Tu és o oleiro e nós somos apenas o caco na Tua presença. Restaura a vida pessoal, restaura esta família que está rachada, dividida, esta família que está à beira do divórcio, Senhor. Começa a restauração por este homem, por esta mulher, pelos filhos, e dá novamente a vitória a esta casa, a esta família. Que toda a força do diabo, que todo o poder de Satanás, que toda a obra do diabo, Senhor, seja quebrada e desfeita agora sobre a vida do Teu filho, em nome de Jesus.